Para mim isso é que é o 25 de Abril. É a descoberta que nós somos milhares. A Revolução. Democracia, liberdade, direitos humanos. A salvação da justiça no mundo. Ela não me dizia para eu não dizer o que eu quisesse dizer, mas eu não faço tão mal. O dia da alegria. Para mim é muito simples, a mim basta uma palavra: liberdade. Dom Januário de Turgal Ferreira nasceu no Porto, na freguesia de Santo Ildefonso, no dia 26 de fevereiro de 1938. Foi professor universitário na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e é Bispo Emérito das Forças Armadas e da Segurança. Frequentou o Liceu Alexandre Herculano e ingressou no Seminário Diocesano de Irmesinda em 1948. Terminou o curso de Teologia em 1960, sendo ordenado presbítero nesse mesmo ano na sede do Porto. Mais tarde, ingressou como aluno na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde se licenciou em Filosofia em 1970, com uma dissertação intitulada Para a Noção de Pessoa em Louis Lavelle. Dom António Ferreira Gomes, Bispo do Porto, que tinha então regressado à cidade em junho de 69, depois do exílio, nomeou para seu chefe de gabinete, onde permaneceu até 1971. Entre 1971 e 1979 foi assistente do curso de Filosofia da Faculdade de Letras do Porto, onde lecionou várias disciplinas na área da filosofia antiga, da filosofia medieval e da história da cultura. Paralelamente foi diretor do Secretariado da Pastoral Universitária e foi reitor da Igreja de São José das Taipas, entre outras funções. Em 1989 foi nomeado Bispo Auxiliar do Ordinariato Militar, creio que é assim que se diz. Foi porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa entre 93 e 1999 e em 2001 foi nomeado Bispo das Forças Armadas e da Segurança, cargo que renunciou quando completou os 75 anos em 2013. Foi distinguido pela Câmara Municipal do Porto com a Medalha de Mérito, classe de ouro, em 2017. Eu começo por agradecer Dom João Mário receber aqui e perguntava-lhe como é que viveu esta década de 60 entre a sua... Olha, essa década, agradeço muito este convite. É o tema que sempre mais me tocou, porque é o tema da libertação, é o tema da liberdade. É bom falarmos com esta vontade total. Essa década é uma década magnífica e salvadora. Quem estudar o mínimo de história é a década das autonomias, é a década da independência, é a década do Kennedy, é a década de Mário Soares Sá Carneiro, é a década do fortalecimento da oposição em Portugal, da própria presença, com certeza sempre visível, como força de oposição do Partido Comunista Português, inegável. Muita gente o negou, mas foi um partido que teve uma função salvadora que muitos não quiseram reconhecer. Eu que não sou das suas hostes, sempre o reconheci. E daí a muita amizade que eu tive e tenho com tanta gente que foi militante do Partido Comunista. E com certeza depois dos outros partidos. Só que nessa década não havia partidos. O único partido era o Partido do Estado Novo, não é? E aquilo que eu vivi e que alguns viveram, eu sei que era uma época de insegurança. Era uma época, para muita gente, de algum medo. Também, mas foi uma época do fortalecimento da personalidade. Porque no meio universitário, a coisa que ainda hoje quase que me faz tremer, era, por exemplo, eu não poder falar, o saber que era um tema de risco, quando eu via todos os dias rapazes que iam para a guerra colonial, ou vinham da guerra colonial, 64, até alguns dos meus colegas, padres, alguns até depois, bem pensando, até acharam que deviam abandonar
a sua vida sacerdotal, outros perseguiram, mas com a maior liberdade e fraternidade entre nós. O grande receio dessa época, o grande hoje, era o receio de nós dizermos colonial, estarmos num café e olharmos para o lado. Guerra colonial. O que é que você pensa? É a favor ou contra? E quem fosse contra a guerra colonial era um traidor. Como me lembro de todos os condicionamentos políticos, a gente ir votar, não, em 68, eu não vou votar. Mas vou votar. Eu não vou votar porque há só um partido, há só uma via, não era partido, era o Estado Novo. Eu não voto. Mas se eu tenho alguma coisa contra o Estado Novo, eu tenho. O Estado Novo não me garante a mim a liberdade. O que é que eu vou fazer? Eu já sei quem vai ganhar. Neste caso é o Marcelo Caetano. Eu já sei que é Oliveira Salazar. Lembro-me do tombo de Oliveira Salazar, estava eu na viagem de curso, em 1968, fim de agosto de 68, estávamos nós a chegar a Génova, quando pela rádio soubemos do desastre de Oliveira Salazar. Bom, portanto, o clima que nós sentíamos nessa época, até do ponto de vista cultural, o que era vergonhoso entre nós jovens, era olharmos para o lado e ver, alguém me vai denunciar, alguém está em desacordo comigo, alguém não me denunciando, eu fico na hierarquia classificativa em último lugar. Esta imagem, um bocadinho atroz, mas ao mesmo tempo extremamente jubilosa, porque foi uma época de verdade em que as pessoas... Eu sentia tudo isto e tenho que dizer que, sem apologética nenhuma, o grupo de maior compreensão que eu encontrei foi na chamada JUC, Juventude Universitária Católica, com uma abertura estrondosa a todos os problemas, até à oposição. E de tal forma que os próprios alunos diziam a JUC é de esquerda, os outros não são de esquerda. Não. A JUC, em nome da Igreja, exprimia aquilo que a Igreja devia ser. Mas a maioria dos cristãos da época não exprimia. Era haver liberdade para discutir. Essa imagem libertadora que eu tenho. E esse pensamento que o Sr. tinha, e essa atuação que tinha, não lhe traziam problemas no seio da sua comunidade religiosa? Os colegas mais velhos não lhe chamavam a atenção para a necessidade de moderar o discurso ou a prática? Isso eu tive, não tanto na faculdade. Por exemplo, na faculdade eu lembro que houve uma greve. Lembro muito bem de uma professora, que era nessa altura já doutorada e chegou a catedrática, de filosofia, já morreu. Eu lembro muito bem que ela foi ter com duas raparigas com quem conversou no Piolho, que existe felizmente, e foi-lhes pedir salvaguarda, compreensão e apoio, incitando-as a não ir para a greve. Descobri que os outros não eram dignos de serem chamados a serem guarda pretoriana. Não havia confiança. Portanto, são pormenores. Mas eu, por exemplo, o professor Eduardo Sobral, que foi o catedrático de filosofia, com quem eu me dei-me sempre muito bem, que foi ele que me escolheu para assistente, depois de provas dadas, públicas, da tese feita. Tive 5 anos, agora rimo, com todo o respeito por Bolonha. Caramba, eu fiz 5 anos de cadeiras, ainda apanhei 2 anos para a dissertação. Ainda caí na loucura de pedir licença e arranjei uma bolsa e estive em Paris, enfim. Mas também, e tudo isso foi assombroso para a minha formação. Eu acho que foi salvador em todos os aspectos. Mas a imagem que eu tenho dessa altura é das pessoas serem tratadas como meninos, como crianças. A confiança que havia o Mário Alves, portanto, fui a Paris em 108, parti daqui no dia 14 de novembro
1968. E cheguei a Paris, fui ver o Sr. Dom António Ferreira Gomes, estava exilado, passei com ele 4 dias, cheguei a Paris no dia, era uma segunda-feira, 18 de novembro do célebre ano de 68. E lembro-me que o Mário Alves disse: opa, ó Januário, tu levas-me uma carta e tal, é um amigo meu, mas ele não soube o que era. Epá, não convém eu pôr esta carta aqui. Eu levo. Eu lembro quando cheguei a Paris, foi a primeira coisa que fiz. Vi o marco de correio, pronto. A carta para um amigo, eu percebi o que era. Deveria ser um seu companheiro de elites políticas, e muito bem. Fosse o que fosse, é para esse senhor. E fui pôr. Quer dizer, isto para mim era um indicativo de um clima. Mas nós estamos na universidade, a cultura, a inteligência, a discussão de ideias. Por exemplo, o professor Eduardo Fal dizia eu há bocadinho, eu tinha uma liberdade toda, mas um dia disse assim: olha, realmente há dias um grupo levantou-me um problema, porque eu citei o manifesto do Partido Comunista no século XIX e a data precisa e tal, e eu tenho que confessar, senti logo uma oposição agressiva dentro da turma e tal. E eles, olha, está a ver, a gente tem que ter muito cuidado e tal. Ó, Sr. Professor, nós temos que ter muito cuidado com o rigor e com a verdade. Porque se me disser que eu não diga a verdade, então eu não preciso da filosofia para nada. A filosofia será uma traição para mim. Tem razão. Tenha cuidado. Ou então desempregado da faculdade, o tal que me disse um dia: o senhor dá liberdade demais só porque eu era um cidadão normal. Perfeitamente normal como toda a gente. Era um colega, rapazes e raparigas, podia haver uma posição até anticlerical. Nunca tive nenhuma oposição, e andava vestido, hoje nunca andei assim, mas na altura andava vestido a padre e tudo, nunca tive a mínima oposição, você dá liberdade demais e tal. Mas era ele, que antes de entrar para a aula, muitas vezes digo: olha, tenha cuidado, que entraram 2 da pizza, iam a todas as aulas, 2 rapazes, com emoção, com os baixos, cuidado, porque estão lá 2 polícias e tal. Isto é um bocadinho, eu não vou dizer que fosse uma época, de forma objetiva, que nós sentíssemos essa pressão incandescente, terrível, quase tocável. Isso não. Agora, mas um tipo parava um bocado e dizia: cuidado, olhar, não posso discutir, não posso falar. Havia coisas que não se podiam discutir, que era política. Guerra colonial era um tipo de ser encostado à parede e ser quase preso e agredido, mesmo fora. E amigos, sobretudo um bocado velhos do que eu sabia, com fulano, nem pensar nisso. Não é? Eu lembro uma vez que discuti com um catedrático de ciências, cuja família eu estimei, ele nunca me estimou a partir, e disse-lhe mais ou menos isto: Sr. Professor, mas sabe, Vossa Excelência, peço desculpa por não saber, Vossa Excelência sabe muito melhor do que eu, é preciso, no serviço aos jovens, e neste caso universitários, é preciso ter jeito, Sr. Professor. E o ter jeito é a proximidade, é a auscultação, é aprender com eles, é estar sensível aos reparos deles. Há alunos espantosos que eu tenho encontrado, não é apenas pela juventude, termos a humildade intelectual de aprender com gente muito mais nova e, pelo menos, de termos para com eles o grande respeito de sermos amigos, que é a maior verdade da vida. Eu descubro que o Dom António Ferreira Gomes, eu acho que o meu sentido político do despertar foi o exílio do António. Eu estava num retiro, são os dias de silêncio, de oração e tal,
e o pregador, o orientador, era um padre jesuíta já de uma certa idade. Os jesuítas, que a gente tão inteligente e tão aberta, nos dias de hoje, acho que são as pessoas espantosas no serviço da igreja. Na minha época não era assim. E esse jesuíta é ele que nos dá a notícia, o Sr. António. O Sr. António tinha ido, aconselhado com todo o jeito a sair aqui de Portugal, fazer umas férias, porque ele estava a ser muito discutido, até a favor dele, e ele de facto foi. Foi para a Espanha, como era um intelectual, sei que na Alemanha visitou os serviços comunitários de imigrantes, em França não é mesmo, em Espanha, onde tinha bispos amigos. Era uma pessoa já muito conhecida, até retumbantemente conhecida. Como depois veio a dizer o Papa João Paulo II. Este é que é o famoso Bispo do Porto. Pronto. Bispo do Porto foi só ele. Pronto. Ficou o título. O Bispo do Porto é do António de Aragão. Pronto. E o padre jesuíta diz-nos que o Sr. António vinha da sua estada na Europa e a polícia não o deixou entrar. E, portanto, os meninos ou os meus amigos fazem o retiro, não tem nada que discutir. Muito bem. E essa foi a bomba. Não tem nada que discutir, obedecem. Foi a bomba. A partir desse dia foi a revolta. Eu já nem fiz retiro nem nada. E alguns colegas meus, que eu guardo de memória, o quê? Não tem nada que discutir este problema. Portanto, isto foi o princípio de 10 anos de exílio. 10 anos de exílio. Portanto, toda essa época, de tal forma que eu, quando... Mas o senhor, desculpe interromper, já conhecia o Dom António? Já conhecia o Dom António. Conheci-o na década de 50 e tal. Ele ainda me ordenou nas chamadas ordens menores, ainda havia a coroa. Não? E, sobretudo, ele conhecia, de alguma forma, relativamente bem, o meu pai. O meu pai foi sempre... ainda que meu pai fosse conservador, fosse um homem de direita, porque foi, era monárquico até, por opção, não gostava dos republicanos, portanto, no início da época, mas o meu pai foi sempre um homem que começou a sua vida comercial, não teve condições económicas, começou como marçano de uma mercearia no Porto, veio lá de Fundão, próximo de Fundão, com 14 anitos, e ele dizia: o meu sonho era ser patrão, sabes, patrão, porque dá melhores condições e tal, sabes, mas sobretudo porque eu encontrei nos meios católicos aquilo, o que eu gostava era de estudar. Mas os meus pais eram lavradores, ninguém quis estudar, então meu pai veio para o Norte e um irmão dele foi para os Estados Unidos. Ainda o fui visitar a Boston em 1981. Fui visitá-lo e ele morreu uns anos depois. Mas isso para dizer o quê? O mundo cultural da Igreja, para jovens, no início do século, livros, reuniões, discussão de temas, eram o mundo cultural. Portanto, o meu pai viveu sempre o serviço católico e Dom António conheceu. Tenho de confessar que o meu pai não apreciou nada que Dom António tivesse castigado o Salazar. E eu nisso nunca concordei com o meu pai. Sempre o respeitei e até com a verdade. Eu dizia ao pai: o pai não tem razão nenhuma. Ó filho, cada um pensa, mas então pensemos assim. Pensemos diversamente e vamos pensar assim. Pensar com amizade o pai e o filho. Mas eu nunca concordei com o meu pai. Mas não, filho, eu obedeço ao Papa. Quando o Papa disse que não havia bispo do Porto, portanto, mandou para cá o João, mas o João Valentino é um administrador. O bispo do Porto, o Sr. António, nem perdeu o título. Está bem, filho, mas tenho cá o administrador. Se o António vier, é o meu bispo. E assim foi. Portanto, isto é, eu diria, é fé do carvoeiro.
como dizem os franceses, é fé de um homem simples, ingênuo e aprendiz. Mas tudo isto foi possível. Ora, foi também neste ambiente, o ambiente mesmo laical. Eu tive muitos leigos, eu chegava à Eucaristia, no momento dos vídeos, rezei sempre pelo nosso Bispo António. Eu tive muita gente, Sr. Padre Januário, o senhor não tem razão, o Sr. António é nosso Bispo. Ele continua Bispo do Porto. Não, acho que o senhor não devia fazer isto, mas eu não posso ir contra a minha consciência. Eu não quero dividir, mas não meterem a coisa. Você vem lá com as filosofia, não é filosofia, é a minha convicção, é verdade, eu não posso fugir da verdade. E a verdade há de um dia iluminar. Pronto, olha, como é que terá sido o regresso do mártir, que no fundo é um mártir, 10 anos, não pôde ir, nem ao enterro da mãe ele pode vir. E como é que ele o escolhe depois para chefe de gabinete? Ele lá tirou, eu acho que ele falou com muita gente, professores da minha época, isso, porque inclusivamente eu estava em França e um condiscípulo meu, que morreu ainda há dias, escrevia-me, era ele que me informava e disse, olha, consta que o Sr. Dom António te vai fazer vai ser o chefe de gabinete dele. E o Padre Arnaldo Pinho vai ser o secretário. E veio a ser o Padre Arnaldo Pinho, que é catedrático foi catedrático da Católica. E foi. O Arnaldo foi secretário, eu fui o chefe de gabinete, ele lá para o gabinete, tinha pouco jeito, lá tratar dos papéis e tal. E ele deve ter dito a alguém, mas com certeza que padres, professores de seminário, ele deve eu queria um padre relativamente jovem e tal, olha, não havia, olha, escolheram o pior, olha, escolha fulano e pronto, olha, eu lá estive. Mas ele percebeu que eu gostava muito dele, mas que gostava muito mais. De tal forma, quando eu lhe disse, olha, Sr. António, fiz a tese e tal, e convidaram-me, ele disse-me assim, é aquilo que você deve seguir. Era aquilo que eu gostava para um padre, sabe? Se ele consegue na faculdade, o que não consegue noutros meios. Digo já, fico mais de uns meses, fico dispensado com a mesma alegria como se ficasse cá em casa. E pronto. E foi sempre muito bom amigo. E, portanto, entrou para a faculdade em 1971. Eu entrei 9 de fevereiro de 1971. Assinamos a tomada de posse no dia 9 de fevereiro, eu e o professor Aurélio de Oliveira, que veio a ser catedrático de História. Pronto. E de que eu sou muito amigo, sou um amigo. Nessa altura a faculdade tinha vários padres, isso não era notório, pois não? Ou era? Isto é, se repercutia na forma de ensino? Não, não. Era olha, o professor Cândido Santos, que veio a ser vice-reitor, uma série de padres, até uma série deles, que sabiam que iriam abandonar, e fizeram bem, porque senão não tinham um lugar ao sol do ponto de vista profissional, e já tinham a convicção que a sua vida não era prosseguir o sacerdócio. Muitos me vieram pedir ajuda e eu fui testemunha do processo de desvinculação dos votos sacerdotais. No Tribunal Eclesiástico vieram pedir, nós somos amigos e eu digo isto com a simplicidade, não fiz mais como ele fez. Interessante, mas a própria faculdade nem era anticlerical, era um ambiente de tanta fraternidade, tanta amizade. Claro que depois as pessoas também não estavam muito politizadas. Mesmo aqueles que eram politizados tinham receio de mostrar a sua forma de pensar. Os que assumiam dimensões políticas públicas eram fundamentalmente o Partido Comunista
olha, o MRPP, olha, o MRPP chegou-me a vir convidar se eu não queria ser, se queria ser deputado, pronto, está a ver? Vieram-me convidar, e vários professores, não, o senhor e tal, forma de pensar, mesmo nas aulas, não é? Eu, por exemplo, a bibliografia, eu dava a bibliografia, dizia assim, esta, do ponto de vista científico, são os livros indicados. As senhoras e os senhores podem ajudar-me e ajudar-nos, citam aquilo que acham que é mais importante. E alguns dizem, olha, e isto, eu lembro de um rapaz, José Januário, mas o senhor o que se nota é que o senhor não tem muita bibliografia marxista. E disse isto publicamente numa aula. E um rapaz que estava ligado ao marxismo levantou a voz, pediu licença, faz favor. E disse, colega, eu peço desculpa de me interromper, o senhor não tem razão. Não é questão de defender agora aqui louva minha do professor. Não é razão nenhuma. Você está enganado. Aqui o nosso professor cita hoje o marxista com maior qualidade no mundo para o mundo de cultura clássica. Então quem é? O Jean-Pierre Vernant. E cita toda a bibliografia da escola de Cambridge. O Kerckhoven, mas sobretudo o Vernant. A professora de Coimbra de cultura clássica é que acha que o Vernant não tem categoria para ser... A pessoa, e ainda hoje, eu tenho pelo Jean-Pierre Vernant um culto, uma admiração cultural espantosa. Não é? Não tive tempo depois para estudar e publicar coisas sobre Vernant, mas a minha grande fonte, ainda hoje, de estudo do mundo clássico, mesmo clássico latino, mas claro que fundamentalmente é grego, mas isto é para ver a própria... Eu fiquei tão feliz nesse dia da liberdade de um aluno, aulas práticas. Um tipo chamou-me a atenção. Não, mas o senhor pode dizer o autor que quiser, põe aqui. Põe aqui, pedimos para a biblioteca e vamos estudá-lo. Portanto, este é um clima... Mas o senhor tem consciência que isso não acontecia em todas as aulas? Não, isso não. Porque nós fizemos uma entrevista aqui atrasado a um dos seus alunos dessa época, Augusto Santos Silva. Pronto. E uma das coisas que ele nos disse é as disciplinas que eu tive no primeiro ano eram pouco interessantes. Passava a maior parte do tempo no piolho. Mas ia às aulas do Dom Januário. E eram aulas que valia a pena. Pronto. E era história da cultura clássica. Porque o Artur Santos Silva foi sempre um rapaz super inteligente, uma personalidade exemplar, como cavalheiro, um homem de caráter, um rapaz de caráter, e de tal forma que ficamos amigos e ele veio a ser meu ministro, ele foi ministro da Defesa. Da Defesa, depois quando o doutor era bispo. Foi meu ministro da Defesa e ele sabe, as várias vezes que nos encontramos, os amigos que nós éramos. Nunca me fez um favor e eu nunca lhe fiz favor nenhum. Aquilo que nos unia era um grande respeito nas duas esferas e quando chovíamos. Eu um dia em Fátima, eu costumava oferecer sempre o almoço às autoridades militares e quando começamos naquela altura da Troika, eu disse, não, nós não podemos. Os pobres, eu disse um dia aos padres, desculpem lá, os pobres não nos permitem. Acha não. Não há almoço, cada um paga o seu almoço. E o Artur Santos Silva, o Augusto Santos Silva, com a grande categoria, à saída da Eucaristia, até nisso, ele quis estar presente, porque era um homem aberto, e estava nas suas funções, chegou ao pé de mim e disse, Dom Januário, estou a dizer, o Vaticano está a ficar muito mal de massas. Não é o Vaticano, é Portugal, ó Sr. Ministro, é Portugal, ó Sr. Ministro, é Portugal. E eu acho que a Igreja é que deve dar exemplo. Eu não vou gastar 200 e tal contos a servir um almoço, ou 100 e tal contos, porque era muita gente. Os pobres levantam-se. Tem toda a razão.
Então pronto, tenho toda a razão. Não, cada um paga o seu almocinho, na altura pagava, olha, 15 escudos, ou já era um bom almoço, pronto. Como é que viveu o 25 de Abril? Olha, o 25 de Abril vivi o dia inteiro com uma ansiedade, a sério, com uma ansiedade, é um bocado ridículo. Eu saí de casa de tarde, fui ali para o Café São Paulo, comprei o Diário do Norte, teve uma segunda edição, o padre Eloy de Pinho, que era da Rádio Renascença, chegou, eram 8 horas, ofegante, porque viu a polícia a bater em frente lá embaixo à Câmara, mas em uma carga policial. Outro dia até lhe disse, opa, o Eloy, viste demais. Não, um ser agente pôs lá uns tipos em ordem, só levantou o caso, não bateu em ninguém e tal. Nesse dia não se bate em ninguém e tal. E não houve nada e tal. E ninguém sabia nada. E lembro-me, quer dizer, o que é uma pessoa numa véspera de exame, aquela chamada dor de barriga, o coração, no fundo é ansiedade, não é? Insegurança, ansiedade, uma certa opacidade. O que é isto? O medo, no fundo é o medo. E lembro-me, mas eu tenho isto tudo escrito, sabe? Então jantámos ali em casa, na Torre da Marca. Então, o nosso jantar era sempre... As refeições eram refeições tão modestas como devia ser. Eu com os nervos bem me apetecia nesse dia ter um jantar muito mais energético nem nada. E então lembro-me, depois do jantar, havia um professor, o Dr. Raimundo Castro Meireles, teve um tio bispo, teve um tio o Sr. Dom António Castro Meireles. Eu lembro do meu pai ir ao enterro do Sr. Dom António, que foi um grande bispo de Porto. E o Dr. Raimundo Castro Meireles era um homem, de facto, com o seu feitio peculiar, um homem muito simpático, muito afável. Portanto, connosco mais novos, aí também se vê a categoria das pessoas. A abertura vem ao meu quarto, eu virei para o velho, Dr. Raimundo, vamos ver a televisão, para saber, tal. E eles, venham lá que eu tenho lá uma garrafa de vinho do Porto, foi toda nessa noite. Nessa noite, e se ele tivesse duas, iam 2 garrafas de vinho do Porto. Dr. Raimundo, depois a gente traz-lhe uma... E estivemos até à meia-noite, 1 da manhã, até que apareceu lá a Junta de Salvação a explicar o que vai ser o SPIN, então, uma alegria. E depois, engraçado, no sábado seguinte, ainda fomos lá à varanda, ao restaurante Varanda da Barra, homenagear os novos doutorados, que tinha sido a professora Carmelita, uma doutora Cândida Pacheco e o doutor Álvaro de Panetes, que ainda é vivo e com quem eu tenho ligações da maior estima, hoje, da maior estima, e fomos para o almoço. Eu e Eduardo Several, que me disseram um bocado, Padre Januário, não seja lá com ideias e tal, que isto no fundo vai haver aí umas... Sr. Professor, isto é uma revolução, Sr. Professor. Isto não vai ser um arranjinho. Isto tem que ser uma mudança a sério. O mundo social, o mundo dos salários, o mundo do trabalho, a liberdade da expressão. Sr. Professor, a gente não podia discutir a guerra colonial. A pessoa não podia dizer fulano é comunista. Era logo rotulá-lo e persegui-lo. Sr. Professor, nós não podemos consentir uma polícia política. Isto tem que acabar. E as Forças Armadas têm que lutar pela democracia. O que quer a democracia. Que é difícil. Eu nunca experimentei. Mas o que eu sonho é com uma sociedade diferente. Encontrar pessoas que não pensam como eu. Olha, religiosamente, os meus amigos até são ateus. Não é possível eu ter amigos ateus. Professor Eduardo, está bem, é possível, mas politicamente eu não posso ser amigo. Olha, de uma direita extremista que eu não sou. Digo que fica já a saber. Mas tenho em democracia que estar aberto a pessoas que proclamam o credo da direita. Mas
a segurança, os problemas sociais, o problema, a mudança do regime, foram as forças de esquerda. Há uma coisa que para mim é inegável. Eu não sei o que vai ser o futuro, mas o 25 de Abril nasce da esquerda. Eu sei que isto vai doer a muita gente. Mal eu sabia, e todos os anos, e este ano lá vou assistir às discussões. Agora vamos ter o oportunidade. Estou a gravar muito antes do 10 de março. Minhas senhoras e meus senhores, lá vou assistir a isto. Mas eu dizia, o 25 de Abril, nós não podíamos discutir salários, a classe operária, os trabalhadores. Não podíamos. A começar na faculdade, os salários vergonhosos, as hierarquias pesadas, até na vida universitária. Claro que muitas coisas não melhoraram. Por exemplo, na vida universitária foi com muita dificuldade, continuaram a cometer-se erros, enfim, muito sérios, para o tipo que é catedrático e tal, continuam a julgar que é o dono da quinta. Pronto, capaz, mas eu encontrei muitos catedráticos de alma arejada e livre, etc. Mas encontrei, mesmo lá na Faculdade de Letras, muita gente com o rei na barriga. Agora, mudar tudo isto, e neste ano de 2024, tanta coisa que deve mudar. Eu não sei se em 10 de março nós vamos ser fiéis a Abril, que depois vamos celebrar no dia 25. Mário Soares. Quero-nos recordar. Olha, o doutor Mário Soares que telefonou-me um dia e disse-me: o senhor aceita um convite meu? Doutor Mário Soares, um almoço, nem que seja, começo logo um pequeno almoço, lanche, mas o senhor está disponível, Sr. Mário Soares. O que é que o Sr. Doutor Mário Soares deseja de mim o quê? Olha, eu desejo, senhor, o que desejo qualquer pessoa. Eu tenho lido, tenho ouvido, eu queria ouvi-lo. Eu queria a sua palavra a respeito de muitos temas. Era isso. Nunca me deu nada, a não ser o seu grande respeito e a sua grande fraternidade. Eu não lhe pedi nada também. Pedi-lhe que ele me desse a verdade e a fraternidade. E foi aquilo. Hoje, por exemplo, dou-me lindamente com o João Soares, dou-me lindamente com a Isabel, tenho muita pena que eles vivam tão longe. Eu tinha pela mãe, pela mulher, a doutora Maria de Jesus Barroso, uma senhora, uma mulher de uma bondade, de uma cultura, de uma sensibilidade para toda e qualquer pessoa, um exemplo de cidadã. Eu podia dizer, se vi mulher preocupada pelo salário, pelas condições sociais, foi ela. E depois muitas outras pessoas. Mas o meu preito de homenagem ao Dr. Mário Soares, para mim, é o político exemplar do 25 de Abril, realmente foi a defesa da liberdade. Podem dizer que ele meteu o socialismo na gaveta. Podem dizer que eu gostaria que ele tivesse avançado em algumas coisas perante os obstáculos da época. Mas eu devo dizer que nunca encontrei no Dr. Mário Soares qualquer oposição, até lhes conto isso. Ele um dia disse-me assim: olha, eu não gosto nada da geringonça. E eu respondi ao Dr. Mário Soares: muito obrigado pela confiança que tem neste pobre discípulo, coitadinho de mim, o que é que eu sei de política? O senhor não é crente, não está a confessar, portanto, eu posso dizer a qualquer pessoa, não digo porque fui educado pelo respeito, enfim, então há pessoa de Vossa Excelência, ele dizia: não me trate de Vossa Excelência, trate-me de outra, qual Vossa Excelência e tal. Mas, eu, voltando atrás, aquilo que eu achei sempre do Dr. Mário Soares foi a luta pelo... na questão da geringonça, ele diz, sabe, tenho aqui muitas dúvidas, sabe?
Não só o Tomar Soares. Em política, só o Tomar Soares tem o dito, eu tenho o dito. Eu tenho muitas dúvidas, até no capítulo de fé. E no capítulo da filosofia. E vou pensando, e vou discutindo, e leio o autor, e leio o outro. A descoberta da verdade é uma travessia do deserto. Muitas vezes, Vossa Excelência, não me terá por Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe muito bem. Portanto, pois bem, passado uns tempos, ele diz-me assim, olha, teve cá em casa o Costa. Eu disse-lhe, e ele explicou uma série de vezes, e voltou cá outra vez. E agora já estou convicto que vale a pena ir para a Geringonça. O Dom Januário, o que é que entende a Geringonça? Claro que eu gostava que a Geringonça também triunfasse no dia 10 de março. Se não triunfar, eu não devo fazer política, mas nestes casos eu vou para a oposição, toda a gente sabe, mas no meu serviço de bispo emérito, ou mesmo no ativo, eu nunca tive atitudes políticas. Agora, se me perguntarem publicamente, eu digo aquilo que penso. Eu defendi a Geringonça porque eu queria um programa de libertação da pobreza em Portugal. A minha sensibilidade social diz-me que a direita não está minimamente interessada em que os pobres deixem a opressão. Será injusto, mas deixa-me dizer, porque não sou hipócrita se eu disser outra coisa. Doutor, deixe-me recordar uma coisa que não sei se estará recordado. Contou-me uma vez o professor Arnaldo Saraiva que poucos dias antes do 25 de abril de 74 tinha estado numa conversa consigo a fazer a lista imaginária dos professores que estariam contra a situação anterior e que tinham chegado ao número de 4,5. Suponho que o meio seria uma pessoa que talvez não estivesse completamente contra o regime. É assim, lembra-se dessa conversa? O número é exato, isto é, o ambiente era, de uma forma geral, conservador e pouco disposto à mudança, ou não? Era, realmente era, isso era. Eu não me lembro. Não se lembra dessa conversa? Não, para cá não me lembro, só o que eu me lembro foi do grande respeito que tive pelo Arnaldo Saraiva e um grande respeito e admiração, porque ele foi uma baforada, um vento impetuoso de liberdade que entrou e de bom gosto que entrou naquela faculdade. Um arranjo sempre. E depois da proximidade, da amizade, até da distinção de maneiras. Mas realmente, o que eu comecei a sentir, mesmo dos meus colegas, todos queriam ser de esquerda. De um momento para o outro. A chatice foi essa, sabe? Muita gente ficou, e honra-lhe seja, os que não eram de esquerda, mas toda a gente queria ser, pronto. Eu já disse, mas é verdade, não me lembro, de facto, só me lembro da muita amizade e confiança. Eu não podia ter uma conversa com outros. O Arnaldo Saraiva era das pouquíssimas pessoas com quem podia ter uma conversa franca. Eu lembro-me, na Faculdade de Letras, ao sábado, ia lá, tinha comprado o Expresso, dobrava, tenho vergonha de dizer isto, de tal forma que muita gente, você lembra-se daquele jornal que você tinha que vergonha, eu dobrava, levava assim, Perfeitamente. Lembra-se da entrada do Oscar Lopes? Muito bem. Portanto, eu até do Oscar Lopes fiquei com pena, fui mal entendido, porque eu protestei não pelo Oscar Lopes, que eu admirava muito. Ele tinha sido professor de um dos meus irmãos, no Dom Melo II, o meu irmão Luís, dizia, eu não sou comunista e tal, mas agora tenho que dizer, o Oscar Lopes foi uma cabeça rara, de professor, rara. Pronto, eu nunca lhe disse isso, que está para manter-me, parece que estou a dar graxa e tal. Mas o que é que aconteceu? Um dia eu estava lá a servir de vigilante do ponto escrito e há um grupo que vai
ao quartel-general e exigir, em nome da faculdade, que Oscar Lopes viesse para diretor da faculdade. A democracia tinha nascido há poucos dias. Então, na altura do parto da democracia, eu e outros colegas não são ouvidos. Quer dizer, eu achei que só alguns meninos bonitos é que se podem dar ao luxo de defender quem é e tal. E fiz diante do Oscar Lopes, protestei. Não tenho nada com o professor Oscar Lopes, a quem eu homenageio, com certeza. Agora, as pessoas que fizeram isso é que não deviam ter pensado em todos. E de tal forma que o Oscar Lopes disse, um dia fez dizer um colega, mas eu agora é que vi. Ficou com a impressão que eu era um tipo perfeitamente contra. Não, eu só depois é que vim a descobrir que o Januário não era. Eu julguei que o tipo era ultradireita, fez aquele protesto e tal. Eu falei várias vezes com ele, e com todo o respeito. Até o cito, que ele um dia foi lá falar-nos e citou um texto que eu gosto muito do Lenin, que é e agora o que vamos fazer? O texto do Lenin. Eu disse, olha, ao seu professor, eu rio-me sempre desse texto do Lenin, porque é um texto muito parecido, digo aos católicos, o São João Batista, quando começou a sua pregação, também fez esta pergunta. A multidão perguntou, e agora, o que é que vamos fazer? Quem tiver 2 vestidos, dê um. Quem tiver o seu salário para os soldados romanos, não exijam nada, já são muito bem pagos, os exploradores. E depois dizia-lhe, e o seu professor, que é um sábio, sabe melhor do que eu, depois de Pentecostes, a multidão perguntou ao São Pedro, e agora, o que é que nós vamos fazer? E os Atos dos Apóstolos diz lá no capítulo 2, eles só tinham uma alma em comum. Tudo o que tinham, puseram, era de todos. E tinham a simpatia de todo o povo. Oxalá que a Igreja não tenha simpatia de todos, porque a Igreja não é pobre, sobretudo não é a libertadora dos pobres, Sr. Professor. Ele ficou a olhar para mim, pronto, olha. Portanto, esta relação, evocar tudo isto, olha, é ressuscitar em mim valores espantosos, que eu nunca mais esquecerei. O Sr. teria sido uma pessoa diferente se não tinha acontecido o 25 de Abril? Eu acho que teria sofrido bastante, sabe? Eu, dentro da igreja, encontrei um suporte muito grande e vim a sofrer muito com a morte dele. Eu fui muito amigo do Francisco de Sá Carneiro, porque dentro da igreja não havia muita gente com a categoria de... Eu não escolhia logo ser... Porque eu nunca tive formação política. Agora, eu tinha a doutrina social da igreja, a justiça social, o justo salário, a igualdade de classes, a luta de classes. Eu não era marxista, mas eu compreendia mais a luta de classes do que a defesa do integralismo lusitano. Tudo aquilo me aborrecia. E como fui educado pela direita e sempre pela direita, eu senti sempre que a direita era apodrecida. A direita salazarista é apodrecida e de tal forma que o sistema político... E lembro que naquela década, de tal forma que o Chico Sá Carneiro, eu posso dizer com muita humildade, quando aceitou o convite do Meli Castro para constituir a ala liberal, não, você vai ser conivente com a direita. Ele perguntou-me, ó Padre Januário, não sei o que faria. Eu dizia logo, eu não me caso com a direita. Agora, eu aqui, e o que é que o senhor faz? Eu vou lá dizer o que penso. E se sentisse mal, se eu me sentir mal, bato com os tacões no soalho e venho embora. E foi o que ele fez. Francamente. Mas vi que aqueles que iam com ele, todos estavam mortinhos, que ele aceitasse.
Ele era o mais livre. Ele não estava muito convencido que devia ir para a aula liberal, mas aceitou. Portanto, eu acho que eu encontrei muita gente, francamente, na Igreja Católica, fundamentalmente na juventude, foram rapazes e raparigas que me marcaram fundamentalmente. Quando me dizem, e a sua formação? A eles lhes devo. Eram, no fundo, tipos lutadores, tudo malta de esquerda, todos católicos, mas tudo de esquerda. E a sensibilidade pela justiça, quando começam com a caridade, não. Porque é que nós não dizemos justiça? Estiquemos a justiça, como dizia o Ricardo. Chegamos, quer dizer, a justiça é dar aos outros o que é deles. A solidariedade sou eu que dou. A mulher a dias merece ganhar por hora quantos? 10 euros. Mas você acha que lhe deve dar 20. É capaz de ser um bocadinho a mais. Mas você é solidário. Agora, a regra diz, e é justa, a mulher a dias é 10 euros. Coitadinhas das mulheres a dias, hoje no Porto há muita gente que lhes paga 4 euros por hora. Eu, na altura, dizia, quando tiver a mulher a dias, o mínimo que eu pago vão ser 10 euros. E cheguei a fazê-lo. Pronto. Portanto, mas a solidariedade é esticar, é dar mais do que a justiça manda. A justiça diz-me que eu devo pagar 2.000 euros. Eu dou 2.500. Sou maluco, mas devo dar. Não. Eu dava cabo da empresa, se tivesse uma empresa, mas olha, eu penso assim um bocadinho. Eu acho que um empresário cristão, que deve ser um empresário que dá muito mais ao seu operariado, muito mais do que deve ser. O doutor acha que a Igreja hoje é melhor do que a da época? Acho que não. Eu acho que é melhor que a da época, mas eu acho que a Igreja hoje em Portugal continua muito encolhida. Eu acho que a Igreja de hoje em Portugal estávamos mal. É muitíssimo mais aberta que na minha época. O que eu esperava é que a malta tivesse sido mais educada pelo 25 de Abril. E é por isso que eu fico muito triste quando, às vezes, uma outra pessoa da igreja comigo começa a brincar com o 25 de Abril. Eu sinto-me atingido. Eu sinto que as pessoas me querem gozar, que me querem beliscar. Eu acho que a igreja devia ter ido muito mais longe. Continuo a pensar no sentido da luta pela justiça e pela pobreza, a luta contra a pobreza hoje em Portugal, as desigualdades sociais, caramba. Isto é a mensagem de Cristo. Eu tive fome, tu disseste, e nós andamos para aí a pregar. Eu tive fome, eu estava preso, tu vieste-me ver. Eu estava doente. O que se passa hoje no mundo da saúde, meu Deus? Uma última pergunta. Se só te dispusesse de uma frase, como é que definiria o 25 de Abril? A salvação da justiça no mundo. Era isso que eu queria para Portugal. Que a justiça fosse reabilitada em Portugal.